É com muito gosto que eu gostaria de falar com vocês sobre esse quadrinho aqui, Maria da Penha nas escolas. Bom, primeiro, antes de fazer letras, né, estou no 7º período de letras, eu também sou advogado, fiz direito. E o que a gente sempre ouviu no ambiente jurídico e pedagógico é que falar de lei, saber direito é uma coisa fundamental, não só para os adultos, mas também para as crianças. O problema sempre a barreira, uma delas é a linguagem. Por quê? Para quem é do meio jurídico, sabe que existe um vocabulário muito próprio, muito técnico, que a gente brinca e chama de juridiquês. Como falar? É fundamental falar para as crianças sobre os seus direitos, mas como falar com elas de uma maneira que elas vão se interessar, e uma maneira principalmente que elas vão entender do que se trata. É por isso que eu acho iniciativas como essas muito positivas. Eu diria que todos os ramos do direito teriam que ser também em quadrinhos, porque assim a gente consegue, por meio da linguagem, chegar a mais gente, E a uma gente tão importante que são as crianças e os adolescentes. O quadrinho permite isso, porque o quadrinho ele é composto de dois elementos principais: a letra, mas também as figuras, Então essa é a beleza do quadrinho, ele tem uma linguagem muito mais simples e acessível. Mas antes de chegar ao quadrinho propriamente dito, do que ele trata, eu queria falar um pouco. Eu tive a oportunidade, sou do interior de Goiás, a Procuradoria da Mulher aqui na cidade fez uma parceria aí com o pessoal da Escambau, que foi quem produziu esse material aqui. Ele foi feito por uma série de mãos, Mas eu gostaria de citar em especial aqui duas pessoas. A Manuela Barbosa, que é a professora, a idealizadora do quadrinho, e logo no início tem a história delas aqui. E o quadrinho não seria quadrinho se não tivesse imagens. A ilustradora, a Zaya Ângelo. Então, como que surgiu essa ideia? Bom, surgiu da Manuela ainda em 2016 e fazer um trabalho de falar sobre violência doméstica com crianças. E depois ela contou, tive a oportunidade, eu estava dizendo, de ir conversar e ouvir a Manuela, sua equipe, sobre isso, no auditório da UEG daqui de Porá. Então eu tive essa possibilidade de entender que ela fez esse trabalho lá em 2016 e ela contando. Depois de conversar, as professoras da escola ou das escolas perguntaram para a Manuela, mas a gente vê que isso é um tema importante, violência doméstica, tratar com crianças e adolescentes. Você tem material didático? A Manuela se comprometeu a providenciar, a pesquisar junto ao MEC, junto às instituições de ensino, Só que acontece, ela notou a ausência de qualquer material didático, pedagógico que abordasse o assunto. Então eu diria que ela disse, o quadrinho surgiu a partir da ausência de material didático, pedagógico, voltado para esse tema específico. Porque não basta falar com as crianças e adolescentes, basta saber falar com elas para de fato acessá-las. Então aí surgiu esse quadrinho aqui, que ele é direcionado para um público-alvo de 10 a 15 anos. Houve toda uma curadoria do quadrinho, essa é a sua segunda edição, e ele está sendo distribuído em várias escolas gratuitamente. E ele é uma ferramenta muito importante de abordar esse tema que infelizmente é atual, que é a violência contra a mulher, que se dá não apenas fisicamente, mas de mais diversas formas. A capa é a Maria da Penha, do presente, que é uma cearense que viveu uma situação de violência doméstica e dá nome ao projeto de lei que virou lei, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E essa outra mulher aqui seria a Maria da Penha do passado, dando apoio à Maria da Penha do presente.
Do que vai tratar? É uma história, né? Não é uma cartilha. Faça isso, não faça aquilo. Esse também é um grande desafio de se produzir literatura. Se você fazer em um formato de cartilha, talvez você não vai atingir todo o seu público-alvo. É mais interessante você contar uma história. E é o que acontece aqui. A gente vai ver a Maria da Penha, essa cearense, que deu nome a essa lei atualmente em vigor no Brasil, mas que sempre é bom, precisa ter efetividade. Esse aqui é logo o início. Aqui está a Manuela e a Zaya, que é quem fez a ilustração. E essa ilustração é um componente muito importante, porque vocês vejam, é um traço forte, colorido, né? Isso vai despertar a atenção das crianças e adolescentes. Então começa assim, a Maria da Penha contando por meio de diálogos curtos, não esquecer que o público-alvo é de 10 a 15 anos, para outras crianças dos mais diferentes locais, lugares, cores, contando para essas crianças a sua história, que é a Maria da Penha, ela é cearense, farmacêutico, bioquímica, que foi estudar em São Paulo, sempre muito viva as cores, né? Depois ela volta, ela se relacionou com o Marco Antônio, se formou, conversou, conheceu o Marco Antônio, que é um boliviano, se casou com ele, teve 3 filhos, só que o Marco Antônio começou a se portar de uma maneira diferente com ela. E aqui a Maria da Penha vai contando sempre, veja, os balões, a todo o enredo, como eu disse, houve um trabalho de curadoria, né, para saber exatamente qual a linguagem mais própria a ser utilizada, quer seja por meio das palavras, quer seja por meio da linguagem não verbal, que são as imagens, né? Então aqui a Maria da Penha vai contar a sua história, sempre foco vai ser público-alvo são crianças, né? Então aqui ela vai falar dos tipos de violência que existem contra a mulher, que vai falar aqui da violência física, mas também da violência emocional, da violência patrimonial. Então eu diria que esse é um quadrinho fundamental, ele presta um serviço muito importante para a sociedade como um todo. Essa é a segunda edição, nos foi dito que são 45 mil exemplares que estão sendo distribuídos. Então, se eventualmente, né, aqui na verdade é elogiar o trabalho e ao mesmo tempo fazer um apelo, né? A gente não sabe até onde isso chega, o vídeo chega, mas é um apelo para que receba essas pessoas, esse grupo de pessoas que está divulgando a Maria da Penha nas escolas. É um quadrinho pequeno, acessível, gratuito e que vai levar esse tema que precisa ser tratado, porque uma das coisas que a Manuela contou é que as próprias crianças traziam para ela situações de violência que as próprias crianças observavam às vezes em casa. Então, infelizmente, é uma coisa corriqueira na sociedade brasileira e que precisa ser falada, né? Então esse vídeo é um elogio a esse importante trabalho aqui que foi feito e para divulgar também, porque assim a gente consegue chegar, né? Há algum tempo eu falei aqui de um quadrinho também do Maurício de Souza, em parceria com um projeto do Ministério dos Direitos Humanos, que falava da intergeracionalidade, que é justamente combater o etarismo, né? Também com esse mesmo público-alvo, crianças e adolescentes. Então, o que eu vejo cada vez mais é a força da literatura também como uma ferramenta de transformação social, focado a esse público tão importante, que são os adultos de amanhã. Então, mais uma vez, fica a recomendação desse livrinho aqui. Se caso chegar na sua cidade, né, receba de braços abertos, porque há todo um serviço de curadoria, ele vai tratar da Lei Maria da Penha, vai tratar de conscientizar as crianças e adolescentes para que não corroborem com situações de violência doméstica contra a mulher. Então,
Então leia Maria da Penha nas escolas das brasileiras, Manuela Barbosa e Zaya Ângelo.